Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Carlos Eduardo, estaremos juntos nas aulas de matemática e suas tecnologias. E na aula de hoje falaremos sobre pensamento computacional e as guerras. O que é o pensamento computacional e qual é a sua relação com o nosso dia a dia e também com as guerras? Vamos ver? Então, o que é o pensamento computacional? Você já ouviu falar no pensamento computacional? O pensamento computacional é uma metodologia que surgiu na área de ciência da computação, mas depois ela foi mais além, né? Ela agora é uma metodologia que é usada em todas as áreas e é uma das metodologias mais valorizadas no século XXI para a solução de problemas, resolução de problemas. Então, por exemplo, ela tem 4 pilares. Esses 4 pilares são essenciais para você resolver um problema seguindo essa metodologia. Então, quais são esses 4 pilares? Nós temos aí a decomposição, o reconhecimento de padrões, temos também a abstração e algoritmo. Então, quando você segue esses 4 pilares, que nós vamos falar mais na aula de hoje, você vai compreender bem, é uma forma estruturada, uma forma organizada de resolver problemas que foi inspirada originalmente num trabalho que é feito na ciência da computação, mas agora não é uma metodologia mais considerada especificamente da ciência da computação. O profissional da área de ciência da computação ou de informática, ele vai usar essa metodologia, mas podemos também usar ela no nosso dia a dia. Podemos decompor problemas para resolver em partes menores, vamos falar mais sobre isso. Podemos também fazer abstração, que seria você pegar só as informações principais, as informações que são mais importantes para resolver um problema e descartar aquelas informações que não servem. Temos também o reconhecimento de padrões, que é muito usado também quando você percebe um padrão e relaciona aquele problema com outros que já foram resolvidos anteriormente. E por fim o algoritmo, que é uma sequência de passos que depois vamos ver mais detalhes. Então vamos descobrir também como pacífico, né? Ele está reconhecendo essa metodologia interessante aí de reconhecimento de padrões, de trabalhar com abstração, de trabalhar com os algoritmos, e todos esses pilares juntos, esses 4 pilares que falamos, eles compõem a metodologia conhecida como pensamento computacional. Vamos ver então como que funciona essa metodologia? Então vamos ver agora como o Pacífico ele está estudando mais uma vez, né, a matemática com a ajuda das tecnologias, e agora ele está enfocado nessa metodologia conhecida como pensamento computacional. Vamos ver? Então, ó, pessoal, primeiro aqui que ele está estudando, né, seria o reconhecimento de padrões, que é um dos pilares do pensamento computacional. Então, observem aqui essa situação. Ele está desenvolvendo essa habilidade, né, que é reconhecer padrões e regularidades nas informações. É uma habilidade essencial para o pensamento computacional. Vamos então ver aqui essa situação, ó. Aqui você tem observe ali, ó, 1, 2, 3 e 4, né? Que são 4 sequências numéricas, né? Quando você observa essas 4 sequências numéricas, você observa o quê? Tem um padrão em cada uma delas. Observem a primeira. Ali é 1, 2, 2, 3, 3, 3, depois 4, 4, 4, 4. O que seria o próximo, né? Então você percebeu qual que é o padrão? Na primeira sequência? O 1 apareceu uma vez, o 2 apareceu 2 vezes, o 3 apareceu 3 vezes, o 4 apareceu 4 vezes. Qual que seria a lógica aí do padrão, né? Então, o 5 agora deveria aparecer 5 vezes, que seria a sequência. Então, se você percebe um padrão, você vê o que vem depois na sequência numérica, é um dos pilares aí da ciência, do pensamento computacional. Observe ali a sequência número 2, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Qual o padrão que vocês percebem? O que vocês notam que tem em comum entre os números? Então, do 2 foi para o 4, para o 6, 8, 10, 12, todos eles são o quê? São números pares, né? Além de ser números pares, você poderia reconhecer o padrão que está variando de 2 em 2, né? Então, independente de você ter percebido que são pares, se você percebeu que varia de 2 em 2, você ia perceber que o próximo é 14. Se você também reconhecesse o padrão de ser números pares, você também perceberia que o próximo seria 14. Então, você reconhecendo algum padrão, você percebe o que vem depois nessa sequência. A sequência número 3. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Qual que é o próximo, pessoal? Perceberam o padrão? Dá para pensar em 2 padrões aí, né? Que está variando de 2 em 2, então o próximo seria 15, mas também poderia pensar no padrão dos números ímpares, né? Todos eles são números ímpares, então o próximo teria que ser 15, ok?
Agora a sequência número 4. O que a gente tem ali, ó? 1 e 2, depois a vírgula, 3 e 4, vírgula, 5 e 6, vírgula, 7 e 8, vírgula, qual que é o próximo par? Então vocês percebem ali, né, uma sequência, uma lógica, né? É um padrão. Qual que é o padrão? O próximo, obviamente, ali depois que você já percebeu o padrão, né, teria que ser 9 e 10, né? Porque você tem dois números na sequência ali separados, né? 1, 2, depois 3, 4, 5, 6, 7, 8. O próximo par deveria ser naturalmente o 9 e o 10. Então, quando você reconhece um padrão, é muito comum isso na matemática, numa sequência numérica, você perceber padrões e aí você descobre o que vem depois, ok? Então, aqui a gente está falando de um dos pilares do pensamento computacional, que seria reconhecimento de padrões. Vamos ver outro pilar agora? O outro pilar que vamos falar aqui se chama abstração. Quando você observa, né, um conjunto de informações e retira somente a informação que é importante, que serve para você naquele momento. Então aqui a gente tem uma representação gráfica que seria do transporte metropolitano da cidade de São Paulo, onde traz aqui as linhas de metrô e de trem, né? Elas têm as suas conexões, têm os nomes das estações. Se você vai para algum endereço específico, você não vai precisar de todas as linhas. Então aí acontece o processo de abstração. Se você vai para o Tucuruvi, você vai olhar qual que é a linha ali que eu preciso, né? Eu preciso procurar no mapa para chegar no Tucuruvi, ou então vou para o Jabaquara, ou então eu vou para qualquer outra parte, né, ali do mapa, eu tenho que buscar qual que é a linha que vai me levar para o meu objetivo. E às vezes eu preciso de mais de uma linha, as linhas fazem conexões, onde eu vou descer. Então, se você olha o mapa e abstrai as informações que te servem, você vai conseguir usar muito bem o mapa, você vai se localizar e você vai andar tranquilamente. Essa metodologia de pegar só o que serve e deixar o resto de lado é o que a gente chama de abstração. Uma pessoa que não sabe trabalhar com abstração, ela vai olhar o mapa, ela vai dizer assim, muita informação, não sei o que fazer, vou perguntar para alguém, não entendi. Uma pessoa que sabe fazer o processo de abstração, ela vai localizar o que ela precisa e ela descarta, ela desconsidera o restante das informações, porque naquele momento não servem para resolver aquele problema, aquele objetivo, que no caso aqui no transporte seria chegar no endereço específico que nós precisamos, ok? Então, essa técnica de abstrair, pegar as informações que você precisa, né, que é chamada de abstração, é um dos pilares do pensamento computacional. Você não pega todos os dados, todas as informações, você descarta o que não serve e você acolhe os dados que você precisa, ok? Vamos ver outro pilar? O outro pilar aqui é chamado de decomposição, tá? A decomposição, ela pode aplicar em diversas situações. Aqui a gente vai trazer um exemplo para vocês. Se você está precisando entender o funcionamento de uma bicicleta, vai fazer um conserto ou vai fazer a montagem de uma bicicleta, seja o que for, né? Você precisa conhecer as partes. Aí você faz o processo de decomposição. Você não vai estudar a bicicleta olhando para ela como todo, você vai olhar as partes. Catracas, corrente, pedal, coroas, ou então pegar um mapa completo com cada parte, né, ali e trabalhar separadamente. Quando você olha uma parte isolada, você deixa um pouquinho de lado as outras, mas você volta a usar as demais, né? Então é diferente da abstração, que você descarta as demais informações. Aqui a decomposição é um processo de você mapear tudo que você tem aí nas partes para depois você entender o todo. Pode ser para diferentes objetivos, o conserto da bicicleta ou então a montagem da bicicleta, nesse exemplo. Mas pode ser em outras situações também. Então, se você precisa decompor um problema maior em problemas menores, em tarefas menores, isso se chama decomposição, que aqui também recebe o nome, né? No caso de desmembramento das partes da bicicleta, mas a palavra técnica que entra dentro do pensamento computacional, que a gente já falou na aula de hoje, é um dos pilares do pensamento computacional, seria a decomposição, e aqui está um exemplo prático para a gente pensar. Então, pessoal, agora é com vocês, o exercício, ó, eu vou ler aqui o enunciado brevemente para vocês começarem a pensar, e aí depois vocês vão escolher a alternativa correta, né? Então, aqui vocês têm as proposições 1, 2, 3 e 4, né? Cada uma está relacionada com um dos pilares do pensamento computacional que a gente já viu anteriormente, né? Os pilares que a gente viu lá da decomposição, da abstração, reconhecimento de padrões, algoritmo. Cada uma dessas proposições
está relacionada com um daqueles pilares e vocês vão relacionar qual seria. O item 1 ali, a proposição 1, um plano, uma estratégia, um conjunto de instruções claras necessárias para a solução de um problema. Item 2, identificação de uma espécie de pássaro pelo tipo de canto. Item 3, definição de itinerário de transporte a partir da leitura do mapa do metrô. Item 4, o entendimento sobre o funcionamento de uma bicicleta a partir do desmembramento de suas partes. Então agora é com vocês. Então, pessoal, vocês conseguiram chegar aí, né, na alternativa B, né? Muito bem, por quê? Ó, quando vocês olham no 1, né, quando fala um plano, uma estratégia, um conjunto de instruções claras, né, para resolver um problema, isso é um algoritmo, é uma sequência de passos. Quando vocês olham na 2, identificação de uma espécie, de um pássaro, né, o tipo de canto, é um reconhecimento de um padrão, né, um tipo de canto específico que alguns pássaros têm. Item 3, abstração. Aí você ali olha na 3, definição de itinerário de transporte. Foi o que a gente viu lá no mapa do metrô, né? E das linhas de metrô e trem. Quando você tira as informações que você precisa para o itinerário, para onde você vai para o seu trabalho, para qualquer outro compromisso, olhando o mapa, isso seria abstração. E o último ali, o entendimento sobre o funcionamento de uma bicicleta a partir do seu desmembramento, né, seria o que a gente chama de decomposição, que é também um dos pilares aí do pensamento computacional. Parabéns, aí vocês conseguiram chegar na alternativa correta. Solta a vinheta de podcast. Então, pessoal, nesse podcast vai falar mais sobre o pensamento computacional, que é tão importante que a gente viu na aula de hoje, é uma metodologia moderna, está sendo identificada e reconhecida no mercado de trabalho como uma das principais habilidades do século XXI, saber trabalhar com esses 4 pilares que nós vimos na aula de hoje, que fazem parte da estrutura do pensamento computacional, reconhecimento de padrões, trabalhar com a decomposição, trabalhar com os algoritmos, trabalhar com todos esses pilares, né, do reconhecimento do pensamento computacional é essencial hoje em dia. E vocês vão saber mais nesse podcast e depois poderão também ouvir ele completo. Você já parou para pensar no que é o pensamento computacional? Hoje vamos mergulhar no fascinante mundo do pensamento computacional e descobrir como essa habilidade pode transformar nossa forma de resolver problemas e enfrentar os desafios do século XXI. Vamos lá? Então vamos falar sobre o que é o pensamento computacional. Bem, não se trata apenas de programar ou entender algoritmos, é uma abordagem mental que nos permite analisar problemas complexos, dividindo-os em partes menores e resolvendo cada uma delas de forma lógica e estruturada. É uma forma de pensar que nos ajuda a organizar informações, identificar padrões e desenvolver soluções criativas. Perceberam, então, o que é o pensamento computacional? Agora vamos falar sobre o que não é o pensamento computacional. O pensamento computacional não é exclusivo para programadores ou cientistas da computação. É uma habilidade que todos podem desenvolver e aplicar em diferentes áreas da vida. Ele nos ajuda a resolver problemas cotidianos, tomar decisões mais informadas e melhorar nossa capacidade de raciocínio lógico. Viram, pessoal, que bacana? O pensamento computacional, então, é uma abordagem, uma forma de sistematizar, de organizar soluções criativas para diferentes problemas. Então, pessoal, como a gente sempre indica aqui para vocês, mais uma vez, né? Acessem o Saiba Mais, lá na plataforma vocês vão ter mais informações e vocês vão ver como vai dar para entender melhor essa metodologia, né? Pensamento computacional, vão ter mais exemplos da matemática e vão aí complementar o conhecimento de vocês nesse processo de aprendizagem. Então agora a nossa frase para vocês pensarem: o pensamento computacional tem os 4 pilares que vimos nesta aula: decomposição, reconhecimento de padrão ou padrões, abstração e algoritmo. Essa metodologia de solução de problemas, que está entre as mais valorizadas do século XXI, sem dúvida é uma metodologia essencial, mas infelizmente também pode ter seu mau uso, como já vimos anteriormente nas guerras, né? Tudo pode ser usado para o bem ou para o mal. Ótimos estudos para todos e até a próxima.